se tornou bastante tradicional agora quando pensamos a respeito da reforma e se celebramos anualmente ou particularmente este ano com um aniversário muito especial dos 500 anos de Lutero fixando as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, que nós pensamos a respeito dos grandes temas da reforma em termos das solas. E provavelmente deveríamos dizer que sim, sola é uma palavra latina que significa apenas ou somente, e viemos para resumir o que a reforma trouxe por meio dessas solas, porque é um tanto útil se concentrar nas principais preocupações da reforma. E então pensamos em sola escritura, somente as escrituras, porque a igreja medieval sempre acreditou na autoridade das escrituras, mas eles não acreditavam na autoridade somente das escrituras. Ou pensamos em solos Cristo, somente Cristo. A igreja medieval acreditava em Cristo e na obra deles, mas não acreditava somente em Cristo. Então, com a sola fide, somente a fé, a igreja medieval acreditava na fé, mas não apenas na fé, somente a glória de Deus e particularmente sola gratia, somente a graça, porque a igreja medieval acreditava muito na graça, que se podia praticamente dizer que a igreja medieval gotejava com a graça, tornando ela disponível, mas não acreditava somente na graça. Acreditava que, em geral, você tinha que cooperar com a graça para a graça se tornar eficaz na sua vida. E os reformadores realmente voltaram às escrituras neste ponto e viram que se você tornar a graça disponível, então simplesmente o verdadeiro centro da religião vai estar em outro lugar. Se a graça está disponível, mas não é real na minha vida, então eu tenho que focar não tanto na graça disponível, mas no adquirir a graça pela minha cooperação. E foi isso que a igreja medieval realmente capturou na sua experiência. E os reformadores se voltaram mais uma vez para as escrituras e descobriram que a Bíblia realmente ensina somente a graça. E claro, eles disseram que poderíamos olhar para praticamente qualquer lugar nas escrituras e encontrar uma declaração da graça. Mas o que foi particularmente importante para eles está claro em Efésios capítulo 2, os famosos versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então não é difícil pensar nisso de forma mais clara. Sim, só a obra de Deus é o plano eterno de Deus. E um dos grandes temas recapturados por Lutero e Calvino foi o propósito da eleição de Deus desde a eternidade. Deus sabia o que estava fazendo desde o começo, Deus tinha um plano e Deus cumpriu esse plano. Então, somente a graça foi a respeito do plano de salvação no coração e na mente de Deus desde a eternidade, mas também é sobre a atualização e experiência de salvação quando Deus opera por meio do seu Espírito Santo para regenerar os corações dos cristãos e atrair eles para si por causa da obra de Cristo. Então, sola gratia se torna um dos elementos absolutamente fundamentais da reforma, porque nos afasta de nos concentrarmos em nós mesmos e nos atrai a Deus em sua grande obra salvadora em nome do seu povo. E isso realmente é uma das grandes preocupações da reforma, que somente Deus receba a glória, porque só Ele é o seu Salvador. Sola fide está em latim e significa somente a fé, e vem da reforma do século XVI e fazia parte de uma série de outros slogans latinos que os reformadores do século XVI cunharam. Por exemplo, sola gratia, somente a graça, ou solos Christus, somente Cristo. E a intenção geral era dizer que nós somos salvos somente pela graça, por meio da fé, somente em Cristo. E toda a razão por trás desses slogans foi, em última análise, porque durante o 16º século a igreja da época estava ensinando que a salvação era pela graça de Deus, mas também por nossa contribuição das boas obras. Então, os reformadores, eles foram nas Escrituras e eles extraíram das Escrituras nas línguas originais, porque naquela época a católica romana não permitia a tradução das Escrituras, mas foi completamente de fato feito a partir da Bíblia latina. Então, como exegeta, reformador das Escrituras, homens como Martinho Lutero,
Heinrich Bullinger, Oleg Zwingli, João Calvino e muitos outros vieram para a conclusão exegética de que a justificação está correta diante de Deus e, de fato, a nossa salvação é, em última análise, somente pela graça, somente pela fé em Cristo, em outras palavras, que é exclusivamente por confiar na pessoa e obra de Cristo e em sua obra concluída. Não nas nossas próprias obras de qualquer tipo que nós somos salvos. Então temos essa posição correta diante de Deus, que eu acredito de ser de maior importância para a vida cristã, porque não só isso nos diz que nós temos a nossa posição correta diante de Deus somente pela obra de Cristo, mas com Paulo nós podemos dizer que sustentamos Romanos 3:28, que alguém é justificado pela fé à parte das obras da lei. Em outras palavras, o que isso significa é que quando nós temos timidez em ir diante do trono de Deus, nós podemos dizer e saber é que ninguém além de Cristo garantiu a minha salvação e que eu agarrei isso somente pela fé, por confiar exclusivamente somente na obra dele para a minha salvação. Isso comunica para mim, e eu oro por todos os outros crentes em Cristo, terem uma maior confiança, de maior esperança, porque esta é a bola do Evangelho. Como com as outras solas, não é como se Roma negasse que Cristo fosse necessário e até mesmo importante, ou apenas as Escrituras fossem importantes. Não foi só as Escrituras, a fé é necessária para a justificação, mas os reformadores disseram que simplesmente a fé é suficiente. Então aqui com Cristo, não é que somente Cristo seja essencial, que Cristo seja central, mas que Cristo não pode ser substituído por Maria, pelos santos ou pelos méritos dos indivíduos. E isso é precisamente o que estava acontecendo no século XVI. Jesus era afirmado, mas principalmente como legislador e mestre, e especialmente como um juiz. E então mais pessoas sentiam que Jesus estava distante, que Jesus era o juiz delas, que elas tinham que buscar alguém para se identificar com quem fosse mais parecido com eles. Então eles se voltaram para a mãe de Jesus e voltaram para todos os outros santos. Agora nós podemos nos identificar com eles. Certamente, se eles pudessem ficar do nosso lado aqui, teríamos um pouco mais de credibilidade indo até Deus. E os reformadores disseram que não, Cristo é suficiente. Não apenas não precisamos de Maria e dos santos para contribuir com a nossa salvação, mas você não contribui com nada para a sua salvação. Cristo fez isso tudo. É outra maneira de dizer positivamente que Cristo realizou tudo para a nossa salvação. Então, não há mais nada, não há nada que seja desfeito. Lá estão todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, estão cobertos pela obediência ativa de Cristo, pelo que Ele fez por nós e por sua obediência passiva, sua morte na cruz carregando a nossa maldição. E então a sua ressurreição dos mortos, tudo o que nós precisamos para a nossa salvação foi realizado somente por Cristo. Escritura é a decisão final ou a autoridade magisterial, e por isso significa então que essa escritura é a única coisa que nós lemos ou que nós olhamos a parte de qualquer outra coisa, mas é o último tribunal de apelação, a autoridade final, e isso é que nós queremos dizer com sola. Não há nada mais ao lado dela e não há nada que alguém possa recorrer à parte das escrituras. Então não se pode apelar para a igreja, não se pode apelar para a experiência pessoal ou revelação privada ou qualquer outra coisa. Então, nós queremos dizer que a Bíblia, a palavra escrita de Deus, as Escrituras são a única autoridade governante final para a fé cristã na vida do cristão. Na história da igreja, tem havido uma tendência de constituir outras autoridades ao lado das Escrituras e assim empurrar as Escrituras para as margens. E quando isso acontece, ou historicamente quando isso aconteceu, foram acrescentadas doutrinas e práticas à fé cristã na vida que simplesmente não são ensinadas nas Escrituras. E a igreja tem uma história de simplesmente inventar coisas. Na igreja medieval, gradualmente, ao longo de um longo período de tempo, começando nos séculos XI e XII, e finalmente, formalmente, no século XIII, a igreja adicionou 5 sacramentos completos
E Roma finalmente assim ratificou estes em Trento no século XVI inequivocadamente, mas a Escritura em nenhum lugar revela esses 5 sacramentos, ela apenas revela 2. Então, a Católica Romana impôs práticas aos cristãos que as Escrituras não impõem. E então aí você pode encontrar uma violação grosseira da liberdade cristã. A outra grande ameaça que tendeu a marginalizar as Escrituras e ilustra a importância da sola Escritura são os termos da experiência pessoal ao longo da história da Igreja e particularmente no período moderno. As pessoas se voltaram para suas próprias perspectivas de Deus ou Cristo ou revelações do Espírito e dessa forma acabaram adicionando às Escrituras, impondo fardos às pessoas que, de novo, as Escrituras em si não impõem e, portanto, a tirania das regras e das boas intenções é sempre um perigo e os guardas da sola Escritura são cristãos livres, por isso protegem a glória de Deus. Só Ele recebe a adoração que é devida ao Criador e ao Redentor. Ele nos ensina que é nas Escrituras que aprendemos a doutrina da salvação. E quando perdemos o controle das Escrituras como autoridade final, realmente nós perdemos o controle da nossa doutrina da salvação. Nós vamos mudar porque perdemos a doutrina bíblica da salvação somente pela graça por meio da fé. Então, realmente, é como já dissemos, que é a causa da reforma e é realmente essencial, não apenas para a reforma e para a teologia reformada aplicada na prática, mas para a fé cristã na sua vida cristã. Sola Deo Gloria, glória somente a Deus, por si só é um grande tópico de algumas maneiras, é um resumo maravilhoso de toda a nossa fé e vida cristã. E não há quase nenhum tópico nas Escrituras ou na teologia que não se relacione com isso, mas uma maneira que pode ser útil para começar é pensar sobre como Sola Deo Gloria, de algumas formas, obtém a substância de todas as outras solas da reforma. Então, pensemos sobre isso. Se você pensar apenas nas Escrituras, na sola Escritura, o que está dizendo? Está dizendo que a nossa única autoridade e a única verdadeira e final autoridade é a obra de Deus, somente a palavra de Deus, não qualquer palavra humana. Quando falamos sobre somente a fé, ou somente Cristo, ou somente a graça, então estamos falando sobre o que estamos entendendo, que a salvação vem do próprio Deus. Só de Deus. Nós não contribuímos com nada para a nossa salvação. Então, aquelas outras solas estão destacando o fato de que toda a honra, todo o crédito, toda a glória pertence a Deus. Ele é aquele que fala com autoridade, Ele é aquele que salva o seu povo. E então, gosto de pensar em Sola Deo Gloria de várias maneiras, resumindo o que as outras solas da reforma estão dizendo. Mas outra coisa importante quando pensamos sobre Sola Deo Gloria é lembrar que é realmente sobre o próprio Deus e, de certa forma, parece tão óbvio que você nem precisa dizer. Mas acho que muitas vezes, quando você ouve as pessoas falando sobre Sola Deo Gloria, a primeira coisa que vem à mente é, bem, agora como nós podemos glorificar a Deus? O que nós precisamos fazer para glorificar Ele? Que tipo de programas ou agendas que nós temos que podem trazer glória a Deus? E claro, não é errado fazer esse tipo de pergunta, mas é interessante como as nossas mentes, como é fácil as nossas mentes escorregarem para fazer perguntas sobre nós mesmos e sobre como e o que nós devemos fazer, o que devemos pensar. Então, acho que se você olhar para trás e é exemplo dos primeiros teólogos reformados que falaram sobre a glória de Deus, muito claramente verá que eles começaram com o próprio Deus e reconheceram que a glória de Deus é, na verdade, um dos seus atributos. Ele é inerentemente majestoso, inerentemente cheio de glória. Mas Deus se agrada em revelar a sua glória neste mundo. Então, Ele se glorifica na criação do mundo. Ele glorificou o Israel de antigamente, quando Ele se manifestou na nuvem lá no deserto, quando aquela nuvem se estabeleceu no tabernáculo e mais tarde no templo. Então, é claro, especialmente com a vinda de Cristo, Deus se glorificou através da humilhação
por intermédio da morte, claro, por intermédio da ressurreição e ascensão do seu Filho. E acho que se pensarmos nisso, nestes termos, então, é maravilhoso pensar sobre como isso nos leva à imagem dele. Você pode pensar, bem, se toda a glória pertence a Deus, isso significa que não valemos nada e que de alguma forma nos rebaixamos como seres humanos, mas realmente nada está mais longe da verdade. Porque quando você pensa na história de como Deus glorifica a si mesmo através das Escrituras, culmina com a nova criação e ao que nos referimos na teologia como nossa glorificação. Deus tem o prazer de glorificar a si mesmo, nos glorificando como seu povo. E longe, então, dessa ideia de nos rebaixar, quando atribuímos toda a glória a Deus, reconhecemos que uma das maneiras maravilhosas de Deus glorificar a si mesmo é nos exaltar, nos glorificar e nos permitir apreciá-lo para sempre. E então, acho que devemos reconhecer que a ideia da sola Deo Glória é, na verdade, parte das boas novas do Evangelho, para aqueles de nós que pertencem a Cristo. A ideia de que Deus se glorifica e que toda a glória pertence a Ele é realmente uma boa notícia.